Abre a sua Bíblia lá em Filemão. Posso ouvir um misericórdia que quem nem sabe que existe esse livro na Bíblia. Graças a Deus tem o telão, porque se esperasse o abençoado achar, terminava a pregação, o abençoado não acha. Antes de Hebreus, tá, gente? Filemão, só tem um capítulo, vamos ler do versículo 8 ao versículo 12, tá? Diz assim: por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo que Deus está fazendo na nossa comunidade Palavra Viva, e não só aqui a sede, mas como instituição. Nós te louvamos porque a obra é tua, nós te louvamos porque o Senhor é quem tem conduzido essa casa, essa instituição, os nossos líderes, os nossos pastores, os membros, as famílias, os voluntários. Nós queremos te honrar, Senhor, porque esse culto é um culto de encerramento. Há tantas pessoas que foram alcançadas nesse mês de setembro que se passou, tantas pessoas foram libertas, tantas pessoas foram transformadas, e hoje é um culto de ação de graças ao Senhor. Hoje é um culto onde a gente está te agradecendo. Muito obrigado porque o Senhor interviu, muito obrigado porque o Senhor agiu, muito obrigado porque o Senhor tocou, muito obrigado porque o Senhor transformou. Nós te louvamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título da mensagem de hoje é para nós pensarmos: onde está o seu valor? Onde está o seu valor? Quando eu estava lendo essa carta, e eu comecei a fazer algumas reflexões, inclusive, estava fazendo meu filho dormir, ele dormiu, estava do lado da cama dele, e comecei a fazer essas reflexões, de que a sociedade onde a gente está hoje, tenho certeza que você vai concordar comigo, que o valor de uma pessoa, a valorização de uma pessoa está no que ela faz. Ou seja, no tamanho da conquista que ela teve, da relevância do trabalho que ela tem. O valor da pessoa, ela fica estritamente, exclusivamente, pelo que ela faz, o que as suas mãos produziram. No subconsciente, fica até uma máxima do que você é o que você faz. Se é o que você faz. A gente não pensa isso e não faz de maneira nenhuma uma maldade, mas isso está tão dentro de nós, porque uma das primeiras perguntas quando a gente está iniciando um diálogo é: qual é o seu nome e o que você faz? É claro que isso é só uma maneira de você começar um diálogo, conhecer uma pessoa, mas a gente está tão dentro do que uma pessoa faz, que por vezes o valor de uma pessoa está no que ela faz. Ou seja, se o que essa pessoa faz é de sucesso, portanto, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Se o projeto que ela iniciou, se a empresa que ela iniciou, se a família que ela constituiu, se os projetos da vida foram bem-sucedidos aos olhos humanos, então, portanto, essa pessoa é de sucesso. Essa pessoa tem valor. Mas existe uma contrapartida também. Se ela começou e faliu, se ela começou e fracassou, se ela começou e não foi para frente, se ela começou e não deu certo, se ela começou e N fatores não deram certo, essa pessoa, portanto, é um fracasso, porque automaticamente a sua identidade está naquilo que ela faz.
Se o que ela faz é grande, então ela é uma pessoa bem-sucedida. Se ela é uma pessoa que é um trabalho que não tem tanta relevância, que é pequeno, que não deu certo, é uma pessoa fracassada. Quando a gente lê a carta que Paulo escreve, Paulo está preso, Paulo está velho. Paulo, como diz o meu sogro, não é um guri, mas ele está velho, E aí na prisão ele conhece uma pessoa. Essa pessoa não está presa, essa pessoa não está aprisionada. Porque Paulo, ele estava numa casa, era uma prisão domiciliar, ele ficou 2 anos em Roma. 2 anos ele fica em Roma como numa prisão domiciliar, e ele recebia visitas. Numa dessas visitas, ele conhece um homem chamado Onésimo. E Paulo não perdia tempo. Quando uma pessoa parava na frente dele, ele começava a falar das coisas de Deus, começava a falar da palavra, começava a falar do evangelho, e ele ministra o evangelho para esse homem chamado Onésimo. Onésimo se encanta com o evangelho, Onésimo se encanta com a realidade de Deus, Onésimo se encanta com Jesus, e entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua história a Jesus, entrega os seus planos a Jesus, entrega o seu destino a Jesus. Onésimo se converte. Mas quem era Onésimo? Onésimo era um escravo. Onésimo tinha um dono. E por que ele está em Roma? Se ele é de uma colônia de Colossos. Você já leu Colossenses? O dono dele participava dessa igreja de Colossenses. Aí, Onésimo era um escravo e fugiu do seu dono. A Bíblia não diz o porquê que ele fugiu, mas ele foge. E Paulo então escreve ao dono, a Filemão. Filemão é o dono. Para que ele receba Onésimo de volta. Para que ele não receba com os maus tratos, que ele não receba, aliás, que ele não rejeite recebê-lo, mas que ele receba agora não só como um escravo, mas agora como um irmão na fé, como uma família. E Onésimo, na sua etimologia, fala para mim, significa rentável, fala bem alto, rentável, ou, fala bem alto, útil. Se você está anotando, anote essas duas coisas que dão um norte para a nossa mensagem. Onésimo significa rentável ou útil. Ou seja, ele era alguém rentável para Filemão, Gui. Ele é alguém que dava lucro para Filemão. Era alguém, você já ouviu a tal da mais-valia? Quando já ouviram essa expressão? Ele dava lucro para Filemão. Era um cara que era competente, entregava o trabalho. Aí Paulo faz uma jogada de palavras, no versículo de número 11, abra comigo lá, versículo 11 diz assim: ele, Onésimo, no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Não, pera, ele está falando o seguinte: ele é um cara rentável, Jailson, ele é um cara lucrativo, ele é um cara que traz valores, é um cara que traz ideias, é um cara, aqui já estou levando além do que o texto diz, estou aplicando, era alguém que rendia para a sua empresa, era alguém que dava ideias, criatividade para a sua empresa, era um bom funcionário, era um cara competente. Onésimo era isso para Filemão. Mas Paulo está dizendo, tudo o que Onésimo construiu junto contigo nesse período é inutilidade. E aqui eu quero falar sobre uma inversão de valores no reino de Deus. Que por vezes para os homens,
o que todo mundo está aplaudindo, o que todo mundo está dizendo, esse cara é de valor mesmo, porque olha o que ele construiu, olha o que ele fez, olha essa montanha aqui, olha esse prédio aqui, olha essa empresa aqui, olha isso aqui, não, esse cara só pode ser, é um cara de valor, esse cara é rentável, esse cara é lucrativo, esse cara é isso, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, mas, por vezes no reino de Deus, isso tudo é perda, isso tudo é uma grande inutilidade. E quem está escrevendo isso não é alguém jovem, que às vezes, nós jovens, a gente às vezes não tem uma visão do todo, às vezes tem uma visão equivocada. Estou falando de alguém que tem experiência, alguém que está já velho. Ele se identifica por quê? Abra comigo em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, Paulo escreve a essa igreja. Versículo 4 diz assim: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar em si mesmo, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Será que ele era alguma coisa? Não. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nele está presente. Ele se identifica com essa história, porque ele diz assim: eu fui criado para ser o melhor. Muitos estudiosos acreditam que ele já vem de uma família abastada, ele não vem de uma família pobre. Ele já vem, ele estudou com o melhor mestre de Israel. Ele falava 3 idiomas. Era alguém que escrevia muito bem. Era alguém que o seu destino provavelmente era o alto escalão do Sinédrio, ou seja, o alto escalão do judaísmo. Era o destino de Paulo. Só que no meio desse caminho, ele encontra Cristo Jesus. No meio do caminho a Damasco, em Atos capítulo 9, ele encontra Jesus. Ele encontra a beleza de Jesus. Ele encontra a grandiosidade de Jesus. Ele encontra a obra de Jesus. Ele encontra dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele encontra a autoridade de Jesus. Ele encontra quem é Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele diz: tudo que eu construí a minha vida inteira, o que as pessoas diziam que eu era sábio, que as pessoas diziam que eu era inteligente, que as pessoas diziam que eu era até rico, que as pessoas diziam que o meu futuro seria brilhante, que o meu futuro, a minha carreira já estava bem desenhada, a minha profissão já estava bem desenhada, tudo já estava muito bem desenhado. Quando eu conheci a grandiosidade de Jesus, eu quis rasgar todas essas coisas, eu quis queimar todas essas coisas, eu quis jogar para o lado todas essas coisas, uma vez que eu conheci a grandiosidade da obra de Jesus. A instrução de Paulo para Filemão é assim: aceita ele de volta. Aí eu te pergunto, será que ele ia fazer uma coisa diferente do que ele fazia antes? A resposta é que não. Mas ele diz que antes era inútil, mas agora é útil. É porque o valor no reino de Deus não está naquilo que você faz. Eu quero te dizer isso, que o seu valor não está
pelas obras da sua mão, porque você pode construir, pelo que você pode fazer, mas o seu valor está estritamente, escute o que eu estou falando aqui para você, o seu valor não está na grandiosidade das obras das suas mãos, mas o seu valor está na obra grandiosíssima, finalizada da cruz do Calvário. E quando você entende a obra finalizada de Jesus, você diz: aqui está o meu valor. Falei algumas vezes aqui antes, você sabe, agora eu estou falando de Jesus, não estou falando de qualquer homem, não estou falando de qualquer, eu estou falando de Jesus. Antes mesmo, a gente sabe que o primeiro milagre de Jesus é onde? Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus é em casa, numa festa de casamento. Mas esse primeiro milagre é depois do deserto. A primeira obra de Jesus é depois do deserto. E antes da primeira obra, você sabe aquilo que Deus Pai falou para ele, quando ele sai das águas. O que Deus Pai fala para Jesus quando ele sai das águas? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu tenho prazer em você antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Eu tenho prazer em você antes de você construir qualquer projeto. Eu tenho prazer em você antes de você colocar as suas mãos e der errado ou se deu certo. Eu tenho prazer em você. Eu quero dizer para quem está talvez lutando contra esse GC, às vezes eu toco nas coisas, as coisas não dão certo. Às vezes parece que eu sou mesmo um fracasso. Às vezes eu toquei e as coisas não vão. Ou você está num outro estágio. Eu sou bonzão mesmo, eu sou o cara mesmo. Aí vem o sentimento de soberba. Olha o que eu construí, olha o que eu fiz, olha o que eu... Talvez você esteja lutando com qualquer outro desses sentimentos, mas eu quero dizer, antes das suas obras ele já tinha prazer em você. Antes de qualquer coisa que você pudesse fazer, ele já tinha prazer em você. Antes de qualquer coisa, ele já dizia: eu tenho orgulho de você, eu tenho prazer em você. Você é filho amado, você é filha amada, você é escolhido, você é escolhida. A Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da primeira boa obra de Adão, ele diz: nós já tínhamos sido escolhidos por Ele. Meu Jesus. Aí ele diz assim para Filemão: recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Filemão, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. E você sabe que você me deve a vida. Isso me parece o que Jesus fez por nós. Isso me parece porque ele vai dizer assim, porque caso ele tenha te prejudicado em alguma coisa, isso você vai encontrar lá no versículo 18. Se ele te prejudicou em alguma coisa, Mateus, em alguma coisa, se ele assim, porque ele fugiu, né? Se ele te prejudicou no seu campo, se ele te prejudicou no dia a dia aí, se ele fez alguma coisa que você perdeu o lucro, você foi prejudicado, coloca na minha conta que eu pago. Pode dizer assim, se ele te fez alguma coisa, se Onésimo te fez alguma coisa, bota na minha conta e eu pago. Eu quero te dizer que isso é uma figura de Cristo Jesus. Isso é uma figura de Cristo Jesus, porque antes de nós conhecermos essa obra, por mais que a sua obra, nos olhos humanos, podem ser até de sucesso, isso tudo era uma pura inutilidade. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça, as nossas obras, são como trapos de imundícia. O que significa isso na época? Isso está lá em Isaías. Isso, na época, era o absorvente feminino. Diz assim: a melhor obra que você pode fazer para mim é lixo. Você quer me agradar pela força das suas mãos? Você quer me agradar porque você pode construir para mim? Você quer me agradar pelo que você não consegue, amigo. Meu padrão é muito alto, a minha régua é muito alta. Gessé, mas eu sou caridoso, eu sou isso, eu faço isso. Você acha que para agradar a Deus é isso? É muito mais. Estamos falando de um Deus que é todo santo, que é todo bondoso, que é toda autoridade. É o Deus que fez os céus e a terra. Qualquer tipo de obra, seja a melhor ou a pior, para Ele é tudo uma bola de lixo antes de Cristo Jesus.
Nós só gerávamos prejuízos. Nós só gerávamos despesa. É por isso que Ele nos amou primeiro. Nós éramos inimigos de Deus. Será que tinha alguém pior para pegar de inimigo do que o próprio Deus? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nada que nós pudéssemos fazer poderia reconciliar. Mas vem um intermediador. Paulo se levanta e diz: recebe Onésimo aí. Você não vai receber se ele voltar, mas eu estou te pedindo, recebe como se tivesse recebido a mim. Vem um intermediador chamado Jesus na história. E quando Jesus desce, esse nosso intermediador, ele vem dizendo: agora recebe, Deus Pai, eles, como se o Senhor estivesse recebendo a mim. Recebe a minha obra, recebe a obra deles como se o Senhor estivesse recebendo a minha obra. E a minha obra é santa, e a minha obra é justa, e a minha obra foi completa, e a minha obra foi finalizada. Então, ai, Jesus amado. Então, quando a gente faz qualquer boa obra hoje, depois da cruz, não é que Ele está lá nos aplaudindo, dizendo: meu Deus, que obra. Não é, é porque é como se nós estivéssemos sendo recebidos pelo próprio Cristo. Sabe por quê? Porque eu vou te colocar as minhas vestes, as vestes de justiça. Foi nos imputado uma justiça que não é nossa. Foi nos imputado uma glória que não é nossa. Foi nos imputado uma honra que não é nossa. Foi nos imputado um assento nas regiões celestiais que não é nosso. Por isso que a glória é de Jesus, gente. Por isso que a honra é de Jesus. Será que existe uma igreja aqui grata pela obra finalizada de Jesus? Será que existe uma igreja grata, dizendo: muito obrigado pelo teu sangue, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, muito obrigado, Senhor, pelo teu favor, muito obrigado pelo perdão dos pecados, porque essa honra é sua. Pai, se eles te devem alguma coisa, coloca na minha conta. E foi colocado na conta dele todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas pisadas de bola, todos os nossos desvios de caráter, desvios de conduta, desvios, porque talvez a sua mulher, o seu marido podem até te conhecer, mas ele sonda mentes e corações. Ele sabia que era impossível para nós, mas por conta de Jesus Cristo, a nossa consciência foi limpa pelo sangue vertido da cruz do Calvário. Ele nos deu vestes puras. Ele diz: antes ele te era inútil, mas agora, depois de Cristo Jesus, agora ele é útil. Agora ele é útil. Agora ele é útil para a boa obra. Agora ele é útil para frutificar. Agora ele é útil para florescer. Agora ele é útil para crescer. Agora ele é útil para crescer, para desenvolver, para multiplicar. Antes ele não tinha o real valor, porque para o mundo o real valor é você ter X na conta. Para o mundo é você fazer X empreendimentos, você fazer isso, você fazer aquilo. Mas para o reino de Deus não. O reino de Deus o valor é outro. O reino de Deus está na pessoa de Cristo Jesus. Porque se você se esconder em Cristo Jesus, Ele está dizendo: você é mais do que vencedor. Se você se esconder em Cristo Jesus, Ele está dizendo: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Se você se esconder em Jesus, Ele diz: você é nação santa, você é geração eleita, você é sacerdote real, você é propriedade exclusiva de Deus. Se você se esconde no sacrifício de Jesus, aqui está o seu valor. Para Israel, Deus diz: você é a menina dos meus olhos. Só faziam besteira. Estão no deserto, e eu já estou caminhando para o final. Estão indo para o deserto, estão lá, vão enfrentar inimigos. O inimigo contrata um profeta chamado Balaão. Profetiza contra eles aí, ó. Que a gente sabe que Deus abriu o mar vermelho, fez umas coisas lá. A gente sabe das pragas que deu lá no Egito. Profetiza contra eles ali. Ele sobe no monte, vai para profetizar, Deus não deixa. E Deus fala para Balaão assim: ó, eu não vejo mancha nesse povo. Tu está brincando comigo?
povo que ficou 40 anos no deserto por conta da desobediência. Mas aos meus olhos, eles são a menina dos meus olhos. É isso que eu quero te falar nessa noite. Você está lutando contra sentimentos, sendo que você precisa só olhar para a obra finalizada de Jesus. E lá você vai entender o real valor. Se só tivesse você no mundo, Ele continuaria descendo, se sacrificando. Se só tivesse você, se não tivesse mais ninguém, se não tivesse 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, sei lá quantas pessoas tem hoje no mundo, se só tivesse você, Ele desceria, Ele iria para a cruz, porque foi por você. Ele diz que foi por você, Ele diz que foi por você, Ele diz que foi por você, Ele diz que foi por você que está lá quase na recepção, Ele diz que foi por você, você que está nos assistindo, foi por você. O sacrifício foi por você, não foi para anjos. O sacrifício foi para você, não foi para arcanjos. O sacrifício foi para você, não foi para outras entidades angelicais, foi para você. Esse é o seu valor. E o que isso gera em nós? 2 sentimentos. A primeira é humildade, e o segundo é uma vida de ação de graças. Porque uma vez que eu sei que tudo o que eu tenho foi me dado, eu nunca mais vou olhar para ninguém de cima para baixo. Você ouviu o que eu disse? Se uma vez que você viu a beleza do Evangelho, você só tem o que você tem por conta dele, que você tem uma vida eterna por conta dele, que o mesmo sangue que verteu para você, verteu para a pessoa que está do seu lado, e verteu para quem está em casa, e verteu para o vizinho que nem sabe sobre Jesus, que Ele verteu para a humanidade inteira. Eu nunca mais vou olhar para as pessoas de cima para baixo, porque o que eu tenho foi me dado. Você pode dizer para quem está do seu lado: o que você tem, Jesus te deu. Não, mas eu fiz, mas eu isso, mas eu aquilo. É o boneco inflado, né? Você não entendeu a obra finalizada de Jesus. Sua melhor obra é lixo, se dependesse da sua obra. Mas quantos são gratos que não dependem da sua obra, que não precisam confiar na sua carne, que não precisam confiar na academia, que não precisam confiar em quantos MBAs tem, que não precisa. Não estou falando que isso não tem importância, estou falando de um fim específico, que é o Evangelho e a vida eterna. Nós não confiamos nisso para conseguir. Isso foi nos dado, favor e merecido pela cruz do Calvário. Quando eu faço a ceia com o meu filho, todos os dias a gente ceia, né? A gente tem meio que uma rotininha quando a gente bota a ceia e tal. Aí, de tanta gente falar, ele decorou o João 3,16, né? Aí ele fez, aí eu repito um outro versículo e a gente repete um outro versículo juntos. E antes de a gente ceiar, a gente repete nós dois juntos. Então assim, ó, então vamos falar, repete com o pai assim, ó: eu sou abençoado. Aí diz: eu sou abençoado. Eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Eu sou filho amado, eu sou filho amado. Ele ora, eu oro e a gente ceia. Porque nós precisamos lembrar que o nosso valor está ali, que a gente é abençoado por conta daquilo ali, que a gente cresce que é por conta daquilo ali, que a gente dá certo na vida por conta daquilo ali, porque a gente multiplica por conta daquilo ali. Você pode dizer o mais alto que você puder: eu sou abençoado com todas as bênçãos de Deus. Você pode dizer mais alto isso: eu sou abençoado com todas as bênçãos de Deus. A última vez você pode dizer mais alto: eu sou abençoado com todas as bênçãos de Deus. E isso é pela graça de Jesus. Pode ser mais alto, porque isso é pela graça de Jesus. Isso é pelo amor sacrificial de Jesus. E por último, eu vi uma dinâmica de um pastor que ele fez, eu achei muito. Como você pode colocar Deus mais alto na sua vida? Achei fantástico isso. Porque Deus já está numa posição mais alta, né? Não tem um lugar mais alto para colocar Ele, tem? Ele já está numa posição muito alta.
está numa posição muito alta, ele já está no topo. Então como é que eu coloco ele na minha vida mais alta? Sabe como? Quando eu abaixo, fica mais alto. Quando eu abaixo, ele fica mais alto. Quando eu abaixo, ele fica mais alto. É isso que acontece quando você sabe sobre a obra finalizada de Jesus. Nós descemos e Ele é exaltado na nossa vida. Nós descemos e Ele é exaltado nas nossas vidas. Nós descemos e Ele é exaltado na sua vida. Você pode se colocar de pé e você pode aplaudir de pé, dizendo: muito obrigado pelo sacrifício de Jesus, muito obrigado pelo sangue de Jesus, muito obrigado porque Ele interveio, Ele é o nosso advogado, Ele é o justo advogado. Muito obrigado, Jesus. Com os olhos fechados, você pode começar a render graças a Ele, e você invadir essa igreja com ações de graças. O nosso valor está nele. O nosso valor está nele. Você, mulher que passa com essas dificuldades, você é filha amada. Antes de uma obra sua, você é filha amada. Depois de uma obra sua, você continua filha amada. Você, meu amigo, que ainda luta contra essas coisas e se acha nessa posição de inutilidade, parece que as coisas não vão, Jessé. Seu valor não está nisso, meu amigo. Seu valor está no sangue vertido da cruz do Calvário. Seu valor foi um alto preço que se pagou. Foi um alto preço. Você não era qualquer moeda. Você era um alto preço.